Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou a farmacêutica Camila Cristófeles e este é o quadro Apenas Farmácia. O assunto de hoje é um assunto muito polêmico, principalmente entre as mulheres, que traz muitas curiosidades, muitas dúvidas e muitos tabus também a respeito do anticoncepcional. Se você quer saber mais a respeito, é só continuar assistindo o vídeo. A conversa sobre o anticoncepcional começou lá na década de 50, quando a milionária percebeu o avanço das atividades sexuais e quis propor principalmente às mulheres o uso de contracepção para prevenção não só de doenças sexuais, como também de uma gravidez indesejada. Mas para isso, ela precisou entrar em contato com um dos cientistas da época, Gregory, que, aceitando a proposta dela, começou a estudar mais a respeito do assunto. E nesses estudos que esse cientista teve, ele foi desenvolver a pílula, a primeira pílula, lá pelos anos 60, quando introduziu no mercado com a proposta de que melhoraria o ciclo menstrual das mulheres. O mercado farmacêutico está muito amplo e existem alguns métodos contraceptivos, dentre eles existe o DIU, que é aquele que é colocado na parte uterina, o anel vaginal. Existe o implante contraceptivo, que é aquele colocado pelo ginecologista na parte interna do braço, debaixo da pele. Tem também o preservativo feminino, o diafragma vaginal, o anel vaginal. Também o contraceptivo injetável, que é aquele que é aplicado no músculo do braço ou na perna. Existe também a contracepção definitiva, que é a lacreadura. Alguns métodos naturais, como o calendário, o coito interrompido e a pílula anticoncepcional, que é sobre ela que nós iremos tratar neste vídeo. Existem muitas perguntas a respeito das mulheres sobre a pílula anticoncepcional, se traz benefício, se traz malefício para o organismo, devo tomar ou não. É sobre essas perguntas que eu gostaria de responder a partir de agora. Eu fiz uma caixinha de perguntas no Instagram e algumas pessoas me mandaram perguntas a respeito do assunto. Antes das respostas das perguntas que eu recebi, eu gostaria aqui de salientar que todo medicamento que você fará uso, primeiro é preciso do consentimento do médico. Não faça automedicação, isso pode ser prejudicial tanto para você quanto para quem está ao seu redor. Antes de começar a fazer o uso da pílula contraceptiva, se faz necessário consultar um profissional, ginecologista, porque cada organismo vai ter uma necessidade e cada medicamento vai agir de acordo com essa necessidade. Então vamos lá, a primeira pergunta. O anticoncepcional é capaz de causar infertilidade? A pílula contraceptiva não tem esse poder de causar infertilidade irreversível no útero feminino. O que pode acontecer é uma inibição no processo ovulatório do ambiente uterino. Ou seja, às vezes a pessoa toma por muitos anos a pílula contraceptiva e vai levar um tempo até que o ambiente uterino ali perceba que a partir do momento que deixa de usar a pílula, ele vai ter que reconhecer que cessou o uso da pílula contraceptiva até que ele volte ao processo normal de antes que não fazia uso de contraceptivo. Vamos lá para a segunda pergunta. Por que o anticoncepcional causa mancha na pele? Bom, a composição da pílula contraceptiva é composta por dois princípios, o estrogênio e a progesterona. Se você começou a fazer o uso da pílula contraceptiva sem o consentimento de um profissional, no caso ginecologista, o que acontece? Você provavelmente pode estar ingerindo, fazendo uso da pílula errada, que não seja adequada ao seu organismo. Existe aqueles que têm uma sobrecarga maior de progesterona. E o que acontece quando o organismo vai se sobrecarregando com o hormônio da progesterona? Acontece que a progesterona ela estimula a hiperpigmentação da pele, faz com que essas manchas comecem a aparecer, às vezes sem necessidade. Por isso que se faz necessário você procurar ajuda médica antes de começar a fazer o uso. Porém, não deve se levar em consideração apenas pelo uso da pílula anticoncepcional. Tem outros fatores também que acabam fazendo com que apareçam essas manchas na pele. Não se deve ao fato apenas da pílula contraceptiva. Próxima pergunta. Por que acontecem os picos emocionais? A partir da menstruação, o nível de estrogênio começa a crescer e chega ao seu máximo por volta do 15º dia do período menstrual, que é a fase onde ocorre a ovulação.
Quando o estrogênio começa a cair, o nível de progesterona começa a subir. E lá pelo 26º dia do período menstrual, o estrogênio e o progesterona começa a cair. Com a produção praticamente zero desses dois hormônios, a partir desse período do ciclo menstrual, é onde começa a surgir os sintomas da famosa TPM. E essas reações neuropsíquicas são caracterizadas também pela diminuição do hormônio serotonina, que é o hormônio que causa prazer. E claro que com isso vem o mau humor, vem o estresse, vem a ansiedade, mas isso pode ser melhorado com a prática de exercício físico e uma alimentação balanceada, principalmente nesses dias. Ressaltando aqui que a pílula contraceptiva não é o vilão que a maioria das pessoas pensa, muito pelo contrário. Ela pode estar associada também ao tratamento de cistos, de algumas alterações hormonais também. Então, não é o vilão que a maioria das pessoas pensam. Eu tive também um outro questionamento a respeito do selênio. O selênio é usado para o tratamento de acne, de hirsutismo e ovários policísticos. A composição do selênio é o acetato de ciproterona e o estrogênio. Então, ele é considerado uma pílula contraceptiva de baixa dose. É destinada não só como contracepção, como também para esses outros tratamentos que eu acabei de citar. Caso você esteja usando o selênio para tratamento de ovários policísticos, ele é o ideal, porque ele reduz o tamanho desses cistos e reduz o volume ovariano, possibilitando assim a regularização da menstruação. Aí você pode me perguntar, mas tem alguns que têm os efeitos colaterais? Sim, existe. Nenhuma droga, observe isso, nenhuma droga vai deixar de surtir algum efeito no seu organismo. E principalmente se tratando dessa droga, da contracepção, vai sim ter algum ou outro efeito colateral devido à composição hormonal que tem, e isso acaba mexendo com as estruturas hormonais do nosso organismo. Isso é natural. Caso você não queira ter nenhum efeito colateral, você não deve fazer a contracepção hormonal. Você deve optar pelo DIU, pela preservativo feminino e por outros métodos naturais. Esse não vai ter efeito colateral nenhum. Tá, e quando eu devo começar a fazer o uso da pílula contraceptiva? A partir do momento em que você tiver a avaliação do profissional, você pode estar fazendo o uso corretamente da pílula contraceptiva. Aí você pode estar perguntando, eu posso tomar a pílula contraceptiva sem pausa? Olha, isso não é aconselhável, desde que tenha respaldo médico. Se você foi lá com o seu médico e ele aconselhou a fazer o uso sem pausa, beleza, tudo bem. Mas, ao contrário disso, não é recomendável. Haja visto que vai haver muita sobrecarga de hormônios e aí o seu organismo pode não se adequar a essa nova realidade. Ah, Camila, mas qual contraceptivo vai causar menos efeito colateral? O efeito colateral é causado principalmente em grande escala quando você faz o uso errado dessa pílula. Por isso eu não posso te dizer que este ou aquele contraceptivo vai se adequar melhor ao seu organismo. Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero que eu tenha sanado a sua dúvida e que você tenha gostado desse vídeo. Até o próximo vídeo!